Nesse momento, viu? Uma clínica de fisioterapia localizada na Avenida Coronel Clementino Gonçalves, em Santa Cruz do Rio Pardo, foi multada e deverá permanecer fechada pelos próximos 14 dias, após ser flagrada pela fiscalização da Prefeitura, funcionando em desacordo com as normas de prevenção e distanciamento por conta da pandemia do coronavírus. No local, os fiscais municipais flagraram uma educadora física de 23 anos e 6 alunos de treinamento funcional reunidos em sala sem utilizar máscara, sem uso de máscaras. De acordo com a Secretaria de Saúde, a educadora física aguardava o resultado de exames, naquele momento, para confirmar diagnóstico de Covid-19, uma vez que familiares já haviam sido positivados com a doença. O exame da profissional chegou nesta terça-feira e também deu positivo. Resumindo, ela estava positivada já. O próprio prefeito, o Dr. Otacílio Assis, do PSB, trouxe a público o caso em vídeo divulgado nas redes sociais na terça-feira. Sem revelar nome da clínica e da profissional autuada, o prefeito, em tom indignado, relatou os fatos e se disse preocupado com a possibilidade de um novo aumento no número de casos de Covid-19 aqui na cidade, por conta de casos como este. E abre aspas para o prefeito. Essa falta de consideração com o próximo é que faz com que a pandemia não tenha fim, disse o prefeito Otacílio. Ainda segundo ele, a educadora física havia assinado um documento se comprometendo a permanecer isolada em quarentena após colher os exames, mas não respeitou as orientações. Ela continuou trabalhando, sabendo que poderia contaminar seus clientes, enfatizou o prefeito no vídeo. De acordo com ele, em casos como este, o município é obrigado a registrar boletim de ocorrência contra os profissionais da clínica para a instalação de inquérito policial por crime contra a saúde pública. Abre aspas aí para o Otacílio, de novo. Menosprezam o vírus e a saúde de seus clientes, inclusive. Não gostaríamos de chegar a esse ponto. O prefeito também revelou que, a partir de agora, todos os alunos que frequentavam a clínica deverão ser procurados para serem testados pela vigilância sanitária do município. Pois é, gente. Então, 660 casos positivos em nossa cidade, sintomáticos e assintomáticos. Desses casos, 589 já estão 100% recuperados, 71 continuam em observação ou tratamento. Desses 71, 14 estão internados. 57 estão em suas casas aguardando o período de isolamento. Esses 57 que estão em seus domicílios são os pacientes possíveis de transmitir a doença para outras pessoas. Por isso devem obedecer rigorosamente à orientação da vigilância sanitária, dos médicos da saúde, permanecer em suas casas, isolado, e não ter contato com outras pessoas, para não espalhar a doença. Essa falta de consideração com o próximo, essa falta de desrespeito à doença, desvalorizando a doença, menosprezando a doença, é que faz com que a pandemia não tenha fim. Certas pessoas ficam doentes e saem às ruas. Lembrar que isso é crime contra a saúde pública. Não é apenas falta de educação, não. É crime contra a saúde pública. E isso é muito grave. E quando a vigilância sanitária de nossa cidade, ou de qualquer cidade, constata que alguém sabidamente doente ou sabidamente suspeita de estar doente, aguardando exames, vai trabalhar, sai à rua para passear, coloca outros em risco, a vigilância é obrigada a fazer um boletim de ocorrência policial contra essa pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque sempre insistimos, não saia de casa, faça repouso em casa, isolamento, use máscara, álcool gel. Sempre essas orientações, dizendo que isso é que vai controlar a doença até termos a vacina. Mas o grave é que certas pessoas não entendem isso, menosprezam o vírus, menosprezam a doença e menosprezam a saúde de seus clientes, inclusive.
Temos um caso de uma profissional que trabalha em treinamento funcional. Ela se diz educadora física, trabalha com treinamento funcional em uma clínica de fisioterapia que trabalha com pilates, que apresentou sintomas, foi orientada, assinou o documento que deveria permanecer em quarentena até o resultado do exame ou término da quarentena. E essa pessoa desrespeitou tudo que tem de regras essenciais em saúde pública. Ela simplesmente continuou trabalhando, sabendo que poderia contaminar os seus clientes. E o resultado dela chegou hoje, positivo. Ela estava trabalhando. E hoje, quando a vigilância foi até a clínica, ela estava lá com 6 clientes ao mesmo tempo, fazendo treinamento funcional. Inclusive documentado, todos sem máscara. Olha só, uma pessoa que diz que está cuidando da saúde do próximo, agindo dessa forma, colocando em risco os seus clientes, e sem o mínimo cuidado, e sabendo que poderia estar doente. Então, essa clínica, hoje, recebeu o auto de infração, a imposição de penalidade com fechamento por 14 dias, mais as multas, e o município é obrigado a fazer o boletim de ocorrência policial na Polícia Civil, para que seja instaurado um inquérito contra esses profissionais. Olha que ponto nós chegamos. Aí vão dizer, o prefeito está sendo rigoroso. Não, sempre disse, não gostaríamos de chegar a esse ponto. Mas o absurdo é tão grande que, se a vigilância sanitária e a fiscalização do município não tomar as atitudes corretas, quem será penalizado serão os funcionários da prefeitura, concursados e treinados para fiscalizar. Não podemos dizer o nome dos profissionais ou da clínica, mas para que não fique generalizado em todas as clínicas de Santa Cruz, você que frequenta uma clínica de fisioterapia, frequenta uma clínica de pilates, frequenta uma clínica de treinamento funcional, basta telefonar para o seu profissional e perguntar: você está interditado? A sua clínica está funcionando? Se a sua clínica estiver funcionando, não é ela responsável, porque essa já está interditada e proibida de funcionar por 14 dias, no mínimo. E é claro, todos os seus clientes terão que ser nominados para que nós possamos fazer a procura nesses domicílios, se tem pessoas com sintomas ou que virão a ficar doentes. Como é um profissional que trabalha em íntimo contato e sem máscara, com diversas pessoas em grupo ao mesmo tempo, isso pode ser o quê? O início de um novo pico em Santa Cruz do Rio Pardo. É por isso que eu sempre digo, não acreditem que sarou, que acabou a doença. Não acabou. E uma coisa dessa é possível de jogar todo o trabalho que a população teve de Santa Cruz, todo o sofrimento dos comerciantes na parte financeira, sofrimento das crianças ficando em casa sem aula, por causa de uma irresponsabilidade de alguém que se diz profissional. Perguntei para várias pessoas, deveríamos tornar público isso? Se é melhor tornar público agora do que ficarem sabendo através do boletim de ocorrência policial. E a culpa recair sobre toda a nossa população, todas as clínicas. Para que não recaia em todos, é simples. Você verifica com o seu profissional se está funcionando. Se está funcionando, não foi interditado, não é a clínica. Aquela que está interditada é a responsável pelos problemas. Me desculpe a população de Santa Cruz pelo fato disso estar ocorrendo. Mas a nossa obrigação
dar transparência a tudo aquilo que fazemos. Obrigado, com fé em Deus, vai controlar esse foco e nada vai acontecer. Porque só Deus mesmo para controlar esse caso. Obrigado. Tacílio. Mas eu vou falar uma coisa pro senhor, viu? Muita responsabilidade. Eu acho que Deus tem muito mal o que fazer do que ficar cuidando de gente que sabe que não pode fazer essas coisas. Responsável, gente. Não. Todo mundo sabe que não pode fazer esse tipo de coisa. E aí é o seguinte, houveram, né, muitas pessoas que acharam que ele pegou pesado, que ele não deveria ter... Porque ele não fala quem é a pessoa e não fala quem é a clínica. Aliás, vocês querem saber quem é a clínica? Eu vou falar a clínica. Todo mundo mandando aqui, ó. A clínica, ela fica na Coronel Agrantino Gonçalves e é uma clínica de fisioterapia. Passa lá e olha. Por lá. Por que eu tenho que falar? Depois tá bom, olha, um monte de gente perguntando, cadê a clínica? O pessoal elogiando o doutor Tacílio, qual clínica, não sei o quê. Deixa eu explicar o que eu tava falando. Muita gente achou que ele pegou pesado, no caso aí, com a cidadã, com a... Né, menina, né? 23 anos é menina ainda. Eu já tô velho, já posso falar assim. Então... Mas, o que acontece? Eu acho que, conhecendo o Tacílio, ele sabe de mais coisas. Essa história deve ter mais alguns agravantes, que deixam o negócio mais pesado, para ele chegar nesse ponto. Ele falou aí no vídeo que a pessoa tinha assinado já um termo, se porque, assim, André, comprometendo. Porque o que aconteceu? Mais familiares dessa pessoa... Ela foi testada, né, por ser contactante. Isso, contactante. Ela teve a mãe, que era um caso confirmado, pelo menos é o que a gente sabe. E ela foi testada como contactante. Isso, teve mais gente da família, isso. O que aconteceu? Como tem a busca ativa, eles fazem também o teste. E aí o que aconteceu? O teste, né, que ficamos sabendo também, parece que o teste rápido dela teria dado negativo. Porém, ela estava aguardando vir o exame de volta lá do Adolfo Lutz. Que é o PCR, que é aquele... Isso. E o exame do Adolfo Lutz voltou positivo. E lembrando que o teste rápido deu negativo, ou deu positivo ou não, ele tem... Não é que ele é falso ou que ele é ruim. Não é isso. Se você não fizer no dia correto, da partir do sintoma... Naqueles dias ali certinho, ele pode dar errado. Ele pode dar errado, por isso não é confiável. Por isso que você usa pra... E aí o que acontece? Quando você faz isso, eu tô falando porque eu tive na Santa Casa, eu fiz os exames, eu fiquei lá. Isso, eu fui notificada. E o que aconteceu? Quando eu saí de lá, me deram documentos, André, para eu assinar que eu estava ciente que eu deveria ficar em quarentena, isolada, sem ficar andando pela rua, sem ter contato com pessoas. E mesmo com o exame dando negativo. Mesmo o exame dando negativo. Por quê? Porque eu tinha que esperar voltar a confirmação do Adolfo Lutz. Exato. Então, provavelmente foi isso que aconteceu com ela também. Ela deve ter assinado esse papel, ela sabia disso. E mesmo assim, o que ela fez? Foi dar aula, gente. Aí que tá o problema. Continuou a dar aula sem máscara, com várias pessoas. Mas você fez isso e teve que assinar isso sem ter nenhum caso na sua casa. Sim, não teve, graças a Deus. Você seria o primeiro caso na sua casa no início da pandemia. Então, pra esclarecer. No caso dela, não. Ela teve, já tinha né? mãe que tinha sido confirmada. Então, quer dizer, ela tinha mais esse agravante em relação, você fica na sua que você pode ser uma das contaminadas. Porque... E aí, o que ela fez? Vida que segue. Agora, ela continuou dando aula, tava lá com 6 pessoas dentro do lugar. Todo mundo sem André, é irresponsabilidade. Outra coisa, as pessoas também. Mas as pessoas não sabiam. Tá, mas as pessoas não sabiam que ela tava... a possibilidade de ela ser infectada ou não, que ela guardar no exame. Eles podiam não saber. Ela pode mas as pessoas sabem que tem que estar de máscara. Mas as pessoas sabem que tem que estar de máscara em locais fechados. Isso, todos os cuidados com álcool em gel e tudo mais. As pessoas também não estavam. Isso é bom de se frisar. E agora eu vou falar que eu estava começando a falar aquela hora. O pessoal achou que o Tacílio bateu muito. Ele achou que ele foi muito... Pelo jeito que eu estava vendo o pessoal falar, eu achei que era mais. Eu achei que era mais. Você não tinha visto o vídeo. Até porque ele fala mesmo. Então, eu acho que é o seguinte. Ele ficou pistola da vida porque ele percebeu isso. A informação que tivemos é que essa pessoa, essa moça que estava dando aula, ela vinha dando aula frequentemente. Ela até própria falou isso, parece que chegou uma mensagem no WhatsApp. Né? Que eu até não coloquei na matéria a mensagem, porque não sei se é dela, né? Então, pode ser que não seja. Pode ser que não seja. Então, não tinha essa confirmação, mas nessa mensagem, que pelo jeito é, porque até o Dário Miguel leu hoje na Band FM, atribuindo a moça aí, onde ela fala que aguardava exame, que tinha feito nada negativo, por isso que ela continuou trabalhando. Ela assume a responsabilidade, ela sabe que ela está errada e ela está errada mesmo. Quanto à atitude do prefeito, eu considero, todo mundo conhece o Tacílio como alguém que é autêntico e alguém que costuma ser direto quando tá. Você percebe que ele não tá muito feliz nessa hora. Você percebe muito provavelmente por algumas quando coisas. Quando começa o vídeo, né, André? Eu percebo muito isso. Quando começa, você já sabe se ele tá
Foi um bom dia? Não Se não foi um bom dia. Ele não está muito feliz, não está muito contente com a situação em si. E isso incomoda mesmo, porque você tem uma profissional, entre aspas, tá? De saúde, porque ela está trabalhando diretamente com saúde, numa clínica que trabalha com saúde, fisioterapia e tudo mais. E pilates, tem lá nessa clínica. Saúde. Quer dizer, você tem todo um aparato. Deveria ter mais cuidado ainda, né? Você entendeu? E aí, deveria o seu cuidado redobrado. Acontece isso. Ouvi dizer, tá? Não conferi, não vi. Ouvi dizer, pode ser que seja mentira, o pessoal fala muito, que até tinha foto da pessoa fazendo aula, né? Dando aula nos lugares e tal. Isso acabou incomodando, alguém também, pode ter denunciado. Né? Tal. Porque já não era para sair de casa, já não era para ter contato. Entendeu? A pessoa, além de estar sem máscara, saindo de casa, dando aula, não sei o quê, ainda fica postando. E agora eu vou falar uma coisa. Os profissionais que trabalham com academia, treinamento funcional, academia normal de aparelho, ginástica, natação, todo mundo que trabalha nessa área tá passando um cortado para poder obedecer todas as regras. Inclusive, André, eu estou fazendo cross pilates e a Natália Andrade, que é lá onde eu faço, vocês, né, o pessoal que me acompanha sabe. André, ela vai de touca, inclusive. Ela vai de touca, ela fica ali com água em gel, você levanta do aparelho, limpa. Sim. Entendeu? Então, máscara. E tem aquele tapete para pisar, tudo certinho. Entrar, e limpa aparelho. E o pessoal tá brigando para colocar, para poder usar munhequeira às vezes, porque não é permitido usar munhequeira. Mas é um negócio que é pessoal, mesmo assim não estão deixando não pelo pode decreto. Levar toalha, você tem que levar sua água. Não pode entrar todo mundo, você pode atender pessoas reduzidas, por exemplo, quem faz cross, tem turma, você pode atender uma turma reduzida, então o cara tem um salão grande, um monte de aparelho, você não pode utilizar. Isso. Ou seja, tá todo mundo cortando um dobrado aí para poder trabalhar, né? Funcionar e trabalhar dentro das regras. E aí aparece alguém, não vamos nem pensar que está contaminado, tá? Vamos pensar que é alguém que não está contaminado, não tem esse histórico, não está esperando exame. E vai trabalhar de uma maneira errada. Isso tem que ser punido. Agora, o Otacílio, ele não deu o nome da pessoa, ele não deu o nome da clínica. E nós também não vamos dar o nome da pessoa nem da clínica. Não vamos falar. Não cabe a nós fazer esse tipo de coisa. Ah, mas você tem que falar. Eu falo você aí, depois você fica com o negócio. Agora, o Otacílio... Perguntei se eu falo que sim, que não. Foi questionado, inclusive pelo Diego, da 104, da Rádio 104, hoje ele falou sobre isso, ele explanou. Eu gosto muito do Diego, mas eu não concordei muito com a opinião dele, até ele também é um cara inteligentíssimo, não vai receber isso como uma crítica, mas ele comparou um pouco esse caso em relação ao caso, aquele caso da doutora Luana. E do doutor... esqueci o nome dele também. Gustavo, isso. Que vieram lá dos Estados Unidos no começo da pandemia, médicos, e não se testaram, não fizeram nada tal, e acabaram... Testaram só depois, Foram ter sintoma depois, já tinha atendido, ter trabalhado, aí que foram ver. Atenderam, são irresponsáveis e tal, não devia ter feito isso. Eu concordo plenamente. Eu acho que fizeram uma caca feia, principalmente, ou até exclusivamente por ser da saúde. Porque eles tinham obrigação médicos, né? De saber que onde eles estavam naquele momento nos Estados Unidos, havia uma pandemia, início e contaminação. Então, se ele chegasse, onde ele descesse, seja aqui ou seja no Paraguai, ele tinha que se testar para não trazer a possibilidade de trazer o vírus para aquele lugar. Eles não fizeram isso. Eu achei um erro muito grande. Porém, não foi exposto, não foi colocado, até porque foi uma situação diferente. E eu vejo da seguinte forma: não havia exigência de máscara, não tinha 100.000 mortes no Brasil, era um outro momento. Tava no começo ainda. Ainda demais. Eu acho sim que foi feito errado, fizeram errado plenamente. Sim. Só que, naquele momento, era uma novidade. Eu me dou ao direito de falar o seguinte: se não fossem médicos, fosse um casal aí de empresários que vieram por acaso e foram viajar naquele momento e vieram no Brasil e desceram e fizeram acontecer o estudo, você nem ia cobrar tanto deles, porque é um negócio novidade, você não sabia que ia ter. Ainda tinha gente que falava que no Brasil não ia funcionar, porque aqui é muito calor, não ia pegar, isso é coisa de chinês, maluco. Então não dá pra você condenar tanto assim. Agora, nesse caso específico, não tô entrando no mérito de quem é a pessoa, nem da clínica de ninguém, não quero nem saber. Nesse caso específico, foi uma irresponsabilidade assumida. É igual o cara que toma 5, doses de uísque e pega o carro e sai. Ele tá assumindo o risco. Ele sabe que ele pode estar contaminado. Mas se ele não tiver contaminado, ele pode se contaminar com os alunos. Porque o aluno pode levar para ele também. Ele está assumindo isso. Se ele assumiu isso, ele sabia do tamanho do problema. Acabou acontecendo. Ah, mas então todos agora vão ser tratados dessa forma? Eu não sei. Mas é a mesma coisa de você estar com o carro dirigindo sem o teu cinto. Aí o policial vê você, para você e fala, vou multar que você está sem cinto. Aí você fala assim, mas passou 5 carros antes de mim sem cinto. Você não pegou? Você não pegou? Aí ele fala assim, você está sem cinto? Você sabe que é certo? Você sabe que é errado, não sabe? Então você faz o seu. Multado, faz Cada um faz o seu. Fizer o dele, acabou. Infelizmente é assim.
é uma situação desagradável, porque ela está querendo trabalhar, ela está tentando exercer a sua profissão. Até tem a informação que ela não poderia exercer a profissão também. Parece que ela não tem licença do CREF, né? CREF que fala. É CREF, porque, assim, Educação Física. Ela não está formada de ter ainda. Que ser formada, né? Para dar Pilates, André, você tem que fazer um curso também. Então, mas não sei se ela dá Pilates, parece que ela é funcional. Ela é funcional. Então, porque o Pilates eu sei que tem que ter um curso também. Mas eu acho que não é o caso dela, ela fazia só o funcional. Então, tem isso também. Há essa questão do conselho, se investigar. E para ela estar habilitada numa clínica, um profissional tem que assinar por ela. E Quem tem alguém que assinou, ele vai ter que ser responsabilizado também, espero eu, pelo conselho. E foi aberto um inquérito policial, saúde pública, né? Crime contra a saúde pública, como diz bem o Tarsílio no vídeo. E tem essa questão ainda de exercício de profissão ilegal, sem estar paramentado. É mais ou menos o médico que não tem o CRM e está atendendo. É isso. É basicamente isso. Então, não sei se vai ter um desdobramento nesse sentido em relação ao conselho, mas a reação do Tarsílio em si, cara... Eu não consigo... mas ele foi muito duro, ou se ele foi muito mole. Ele falou que tem na cabeça dele, tá no direito dele. Ele tá fazendo o papel dele, a gente tá fazendo o papel nosso. Se amanhã eu fizer uma caca e alguém falar, você fez caca, eu vou ter que falar, fiz mesmo, fazer o quê? Mas ele veio e bateu muito forte. Não faz. Se você der a colher de chá, o cara vai bater mesmo. Você pega a bola e dá pro cara, o cara vai chutar. É isso, eu acho que ela deu a chance, ela assumiu o risco e acabou tomando. Infelizmente, para ela foi multada, né? 15 dias agora, 14 dias fechada a clínica. E ela agora vai ter que pagar a multa, acho que é R$ 1.500 a multa. Ela, que eu digo, a clínica, não sei se ela vai pagar pessoalmente. E ainda não sei se vai ter algum desdobramento em relação ao crime conselho. Contra a saúde pública também. Vai ser assinado inquérito. Lá a Polícia Civil. Foi registrado na Polícia Civil. Isso, né, difícil, alguma coisa assim, mas vai ser registrado, tem que responder por isso. E... eu preocupo, repito, com a questão do conselho, porque se ela é uma profissional ou quer ser uma profissional, ou quem assinou por ela como profissional, vai ter que responder por isso também. Pode respingar, né? Pode respingar. Prestou o registro para ela estar sendo aí, poder estar operando, trabalhando no dia a dia. Lamentável a situação, mas aconteceu. Que os responsabilizados aí paguem pelo que fizeram, é o que eu penso.